Olá! O emblemático caso do estupro da criança de 10 anos e a violência da divulgação de seus dados reforçam a crítica ao fundamentalismo religioso e ao extremismo que dão sustentação ao governo Bolsonaro. A deputada federal Maria do Rosário fala sobre o tema na entrevista central. Nossa reportagem demonstra como o estupro de vulneráveis, infelizmente, está longe de ser prática isolada. As crianças são vítimas de mais da metade dos casos de violência sexual no Brasil. Acompanhe esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. O desmonte dos Correios, iniciado no governo de Michel Temer, se agrava com Bolsonaro. Contra a privatização e por direitos, uma greve nacional foi deflagrada pelos trabalhadores dos Correios. Afonso Bezerra tem mais informações. Trilhos do Brasil. A paralisação começou às 22 horas da última segunda-feira, 17, e segue por tempo indeterminado. Os trabalhadores protestam contra a retirada de direitos e a privatização da empresa, como explica o dirigente sindical Douglas Nero. O governo federal impôs uma retirada e redução de benefícios da classe trabalhadora de 70 das 79 cláusulas do acordo coletivo. Então nós vamos continuar na luta, mostrando para a população de fato a importância dos Correios, da nossa essencialidade e da importância da manutenção dos direitos dos trabalhadores. Cerca de 100 mil trabalhadores estão mobilizados por todo o país. Eles lutam pela manutenção dos direitos adquiridos em acordo coletivo há mais de 30 anos, revogado agora sob a gestão do general Floriano Peixoto na presidência da estatal. Os trabalhadores denunciam que 70 cláusulas deste acordo foram retiradas. São elas: adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias e outros direitos. O frágil apoio aos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus também está na pauta da mobilização. Os trabalhadores precisaram acionar a justiça para conseguir a mínima proteção, como destaca o carteiro Luiz Antônio Ribeiro. O Correio tem dado uma máscara, dá um gel coletivo para que os trabalhadores utilizem e nada mais do que isso, né? Ela não faz higienização dos materiais que a gente trabalha, como por exemplo moto, carro, computadores, né, o leitor de encomendas que a gente tem que passa na mão de todo mundo. Então a empresa não tem feito esse serviço. Uma nova assembleia está agendada para o dia 22 de agosto para a avaliação do movimento. Até lá, serão realizadas atividades nas portas das unidades e carreatas. O processo de privatização das empresas estatais faz parte do plano ultraliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, assim como o aumento do imposto sobre os livros. Aqui na Central do Brasil, a gente valoriza a cultura e a leitura. Vamos conhecer as sugestões da advogada Heloísa Aquino, de Sergipe. Parada Cultural. E nesse período de isolamento social, em virtude da pandemia, encontrei grandes companheiros, que são os meus livros. Mas eu vou destacar dois. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, escrito em 1953, e 1984, recomendadíssimo, de George Orwell, escrito em 1949. São livros importantíssimos porque eles são até distópicos e traz o que é o futuro. O homem indiciado por estuprar a sobrinha dos 6 aos 10 anos foi preso em Minas Gerais nesta terça-feira, após 10 dias da denúncia do caso. Além do estuprador, também podem ser investigadas as pessoas que vazaram os dados sigilosos da criança. A bancada do PSOL protocolou uma representação no Ministério Público do Distrito Federal para a apuração do envolvimento de Sarah Winter na exposição dos dados. A extremista esteve presa por ataques ao Supremo Tribunal Federal e já ocupou cargo de confiança no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a convite da ministra Damares Alves. O caso emblemático do estupro da criança não é isolado, infelizmente.
O último Anuário Nacional de Segurança Pública, divulgado em 2019, revelou um recorde de 66 mil casos de violência sexual registrados no país. Cerca de 54% dos estupros têm como vítima crianças de até 13 anos. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Dados revelam que, em média, ocorrem 6 internações por dia de meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. E a cada hora, 4 crianças ou adolescentes no Brasil são vítimas de estupro, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2019. A promotora do Ministério Público, Mariana Távora, lembrou que a maioria dos abusadores são ligados à família da vítima. A gente vai estar colocando aí parentes, né, parentes sanguíneos ou por sangue ou por afinidade, ou também aquele agregado familiar onde você vai ter ali vizinhos próximos, amigos, padrinhos, né, pessoas que vão ganhando a confiança dessa criança, desse adolescente, para a prática do abuso sexual. Assim como é possível traçar um perfil dos abusadores, também é possível das vítimas de estupro. 81,8% são mulheres. Desse total, 61% são cometidos com meninas de até 14 anos. Mais de 50% são negras. Dos dados, chama a atenção a subnotificação. Apenas 7,5% dos casos chegam à polícia. A pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Amanda Pimentel, explicou que boa parte da sociedade brasileira desacredita da vítima e, por isso, há um número tão baixo de denúncias. Em uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a percepção de estupros e estupros de vulneráveis no Brasil, nós identificamos que 43% dos brasileiros de sexo masculino e acima de 16 anos ainda acredita que a vítima tem culpa quando ocorre o estupro, que a vítima fez alguma coisa quando foi vítima de estupro. O conservadorismo do governo Bolsonaro, aliado a um fundamentalismo religioso, fica explícito na figura da ministra Damares Alves, chefe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na semana passada, o Ministério havia se pronunciado afirmando que iria amparar, abre aspas, o bebê, fecha aspas, da criança, mesmo após a determinação judicial que permitia a realização do aborto legal. Jonatas Campos conversou sobre os temas com a deputada federal Maria do Rosário. Entrevista Central. Hoje a entrevista central conversa com a deputada federal Maria do Rosário. Ela é do PT do Rio Grande do Sul e já foi ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos dos governos do PT. Deputada, agradecemos sua participação. Quais as ações que o PT na Câmara dos Deputados tomou ou está tomando em relação ao constrangimento sofrido pela menina dos 10 anos que foi estuprada e sua família? Nosso foco total, não apenas partido, PT, mas todas as pessoas que defendem os direitos humanos das crianças e adolescentes e os direitos humanos em geral, estão ao lado da vítima para impedir que continue a existir uma violência que tem sido continuada contra essa criança, na medida em que, desde os 6 aos 10 anos, ela vivenciou um estupro no ambiente familiar, ela engravidou, e depois de toda essa condição de violência, ainda continua uma pressão enorme sobre ela, sobre sua vida, seu corpo, sobre sua família, sobre o que resta da sua família, e nós precisamos salvaguardar o que é possível da sua integridade física e emocional. Deputada, o Estado brasileiro tem o dever de proteger a infância e a vida dessa criança. Por que foi preciso ainda recorrer à justiça para que ela pudesse fazer esse aborto legal? Naturalmente, era necessário o envolvimento dos atores da justiça. O que não precisava é que integrantes do governo fizessem essa situação armada de mobilização de setores fanatizados para tentar impedir a criança de ser criança. Uma criança não pode engravidar. A violência, o estupro, ela não pode ser abusada, ela não pode ser estuprada, ela tem que ser protegida integralmente. A justiça tem que agir integralmente para a proteção da menina de 10 anos. É isso que ela deveria fazer, através do Conselho Tutelar, dos Conselhos de Direitos e da própria decisão judicial que acabou sendo tomada de preservá-la.
Entidades católicas e evangélicas se uniram contra esse procedimento abortivo, novamente eu repito, na lei. Isso é um retrato do novo conservadorismo brasileiro? Se uma mulher adulta tem direito ao aborto, à interrupção da gravidez, na medida que há estupro, se é uma das razões que a lei assegura a mulher como um direito para que ela não viva a continuidade daquela violência. Imagina uma criança de 10 anos, cujo corpo não consegue carregar, muitas vezes, a si própria. Nós estaríamos destruindo essa criança. Eu não consideraria que todos os evangélicos e todos os católicos assim se posicionaram. Isso não é uma guerra religiosa. Até porque as pessoas podem ser católicos e evangélicos e terem posições diferentes dessas que foram expressas por setores mais fanatizados. Eu mesmo tenho ao meu redor aqui a proteção de tantas imagens que amo, sei de pessoas católicas ou evangélicas que têm outra posição. Então eu não transformaria isso numa guerra religiosa que carimbasse tal religião fez isso, tal religião fez aquilo. Mas setores que muitas vezes usam a religião, até politicamente, usaram essa menina também para seus discursos na porta de um hospital diante de uma tragédia. A Polícia do Espírito Santo anunciou a prisão do principal suspeito, tio da menina estuprador. Você e muitos bolsonaristas já vêm falando de pena de morte e esse tipo de discurso que já estão acostumados. E eu lhe pergunto, no Código Civil brasileiro, no Código Penal, já existe punição suficiente para esse tipo de criminoso? O responsável, quem cometeu esse crime contra ela, além da pena prevista no Código Penal, pode ter 3 agravantes nessa pena por ser parente, por familiar, portanto, abusar da confiança, além da violência física, por ela ser criança, é vulnerável, totalmente vulnerável, e o terceiro agravante diz respeito ao fato dela ter engravidado, que é a tragédia total deste crime, e que, portanto, há responsabilidade, sim, depende aí da decisão judicial, mas eu creio que ele deve pegar uma pena máxima com agravantes e não terá benefício, porque o crime de estupro não prevê que a pessoa saia antes do final da pena da prisão. Além dos crimes cometidos contra a criança pelo parente, há também esses crimes por militantes de ultradireita. Onde aquela justiça tem que ser ágil para que essa criança não sofra esses outros abusos que ela sofreu, tanto a divulgação do seu nome quanto aquele protesto na frente de um hospital público e uma maternidade, né, de casos complexos? Todas essas pessoas que fizeram isso são passíveis de responsabilização penal e civil pelos direitos da criança, porque tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a lei da escuta especializada, do depoimento especial, que é a lei que cria o Sistema Nacional de Proteção à Vítima e Testemunha de Violência Criança e Adolescente, estão ao lado da criança para impedir que isso aconteça. E, principalmente, a responsabilidade de autoridade pública ou servidor que no hospital ou no governo passou informações a essas pessoas deve ser investigada para que sejam responsabilizadas. As pessoas têm que saber que não podem fazer isso, que já basta de sofrimento para essa criança e que ela tem direito de sair completamente desse universo onde ela está sendo apontada como uma criança que sofreu essa violência, mas também apontada agora como uma pessoa que veio a fazer um aborto. Chegamos ao final de mais um Central do Brasil. Acesse os nossos conteúdos pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Ou encontre as nossas produções no Instagram. Estamos no @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.